Olá pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Conforme eu falei na live, a gente vai dar sequência naquele conteúdo dos povos que chegaram aqui no Brasil e como eles viviam, como foram as mudanças que aconteceram na vida desses povos. Então a aula gravada é de história, vamos ver se a gente consegue ir até as atividades, porque é importante que vai cair na atividade avaliativa da semana que vem que vocês vão fazer. Tá bom? Então vamos adiantar, vamos lá, vou ver se consigo ser um pouquinho rápido hoje, porque esse conteúdo é importante para a prova. Ok? Vamos lá então para o módulo. Pessoal, então vocês vão. O módulo é a sequência, vocês coloquem a data, página 161, ó, página 161, que fala as mudanças na vida dos primeiros habitantes do atual Brasil. Então o que está falando aqui, pessoal? Que algumas regiões do Brasil hoje tem povos há povos que antes estavam localizados em lugares que tinham muito recurso, ou seja, água, vegetais para colher, animais para caçar, enfim. Então, principalmente na floresta amazônica, que até hoje existe recursos. Com esses recursos, as populações passaram a se fixar em determinadas regiões e deixaram de ser nômades. Por que eles eram nômades? O que são nômades? Ficam andando, ou seja, para nessa região aqui, se fixa nessa região. A hora que acabam os recursos, mudam de região. Então, essa vida nômade é um pouco sofrida, porque não consegue fazer moradia, porque tem que... Como é que vai construir casa? Você tem que levar depois para os lugares quando acabam os recursos. Mas aqui no Brasil, aconteceu que tem lugares que tinham muito recurso. Ainda eles não tinham tanta tecnologia para plantar a própria comida ou o próprio alimento. Mas a natureza dava muitos recursos. Então eles deixaram de ser nômades e se fixaram em alguns lugares. Criaram aldeias, começaram a guardar esses alimentos que sobravam, começaram a trocar esses alimentos com outras aldeias, faziam viagens, longas viagens e voltavam. Essas viagens, pessoal, acabavam criando caminhos dentro da floresta, entre as aldeias, interligavam uma aldeia na outra, conseguiam se locomover, enfim. Então, pessoal, alguns grupos, para guardar essas sobras ou para carregar para trocar com outras aldeias, eles começaram a desenvolver potes de cerâmica, enfim, começaram a desenvolver compartimentos para guardar esses alimentos. Então tá aqui, ó, já fabricavam potes e vasos de cerâmica, eram usados para armazenar vegetais, cereais, transportar esses produtos. Então aqui, ó, isso aqui é uma região de escavação. Então eles encontraram essas cerâmicas enterradas principalmente na Amazônia, na região amazônica. Tranquilo? Pessoal, além de guardar materiais, era usada também como caixões, ou seja, como urnas funerárias, que a gente chama. Então as pessoas faleciam, em vez de a nossa cultura coloca em caixões de madeira para enterrar nos cemitérios, enfim, vocês sabem como é que funciona. Mas esses povos amazônicos usavam as chamadas urnas funerárias, ou seja, potes grandes de cerâmica que quando as pessoas faleciam, colocavam ali e enterravam. Ok? Era uma forma deles cultuar esses mortos e deixar eles descansar ali de forma mais... não colocar de qualquer jeito na terra. Então, ó, vocês estão vendo aqui, ó, várias urnas ou potes que foram encontrados na América do Sul, principalmente no Brasil. Esses potes, pessoal, ficaram conhecidos como marajoaras ou cultura marajoara. Então, é muito... que é perto ali da ilha de Marajó, enfim. Então, ó, a cerâmica e seus usos. A cerâmica começou a ser fabricada há 8.000 anos atrás, então foi bem antes, foi nos primeiros povos que chegaram. Os povos que viviam na região, além da caça e da pesca, coletavam vegetais e essas vasilhas de cerâmica eram usadas para colocar esses vegetais, como eu já falei, e algumas eram usados
para urnas funerárias. Pessoal, é importante isso porque se tem um processo de enterro das pessoas que morriam, um cuidado todo com essas pessoas, um respeito de colocar dentro das urnas. Então isso indica uma presença de rituais religiosos. Ou seja, eles faziam esses rituais para enterrar essas pessoas. Com certeza não era de qualquer jeito que eles jogavam lá dentro da urna e enterravam, porque senão eles nem faziam essa urna. Então, muito provavelmente, existiam ritual de enterro das pessoas da tribo, como a gente faz na nossa cultura. Obviamente que era diferente, mas era um respeito, isso é um sinal de respeito aos mortos. Ok? Então tá aqui, ó. Tá vendo essa urna aqui? Então as pessoas eram colocadas muitas vezes agachadas dentro da urna, sentadinha ali dentro. Os seus pertences também eram enterrados juntos. Isto demonstra o quê? Que eles acreditavam também numa vida após a morte, em outro plano, em outro lugar, enfim, porque senão eles não teriam enterrado os pertences. Ok? Vamos dar sequência aqui. Então, ó, a região aqui, ó, localização das culturas ceramistas. O que são culturas ceramistas, pessoal? É essa questão de fabricar cerâmicas. Então, aqui, ó, culturas ceramistas amazônicas. Aqui, ó, Aruá, A1, Ariste, Guarita, Marajoara 4, que é aqui bem na ilha de Marajó. Maracá 5, vai seguindo o curso aqui do Rio Amazonas até Pirapitinga, que foi a última aqui na divisa do Brasil, na fronteira. Ok? Ó, abaixo algumas cerâmicas produzidas na região, são cerâmicas muito bonitas, que nem aquela que eu coloquei atrás ali na tela inicial. Então são bem elaboradas essas cerâmicas, eu acho muito bonita. Até hoje é usada, a gente vai na Amazônia, a gente encontra para comprar, essa cultura marajoara ficou, isso é muito legal. Vamos dar sequência aqui, senão o vídeo fica muito longo. Então, o início da agricultura. Além de usar cerâmica, alguns povos que viviam aqui no Brasil começaram a praticar também a agricultura, há 2.000 anos atrás. A gente está falando dos nômades de 8.000 anos. Agora, 2.000 anos, eles já começaram a produzir a própria comida. Não se sabe exatamente como eles descobriram isso. Provavelmente na coleta de frutos, raízes, a semente caiu no chão, aí viu que nasceu, percebeu que dava para plantar e começaram a produzir o próprio alimento. Tranquilo? Quando os portugueses chegaram no ano de 1500, esses povos nativos que estavam aqui, chamados de indígenas, já plantavam a mandioca, o cará, o milho, o amendoim, o tabaco, a pimenta, a abóbora, abacaxi, o caju, o mamão, o maracujá, entre outras plantas. Pessoal, essas plantas aqui, ó, essas plantas que eu acabei de falar para vocês, são plantas exclusivas, são produtos exclusivamente aqui da América. Os portugueses só foram conhecer vários produtos desses depois que eles colonizaram aqui a região da América, porque na Europa não existia esse tipo de produto. Tá bom? Então eu tenho aqui, ó, pimenta, o abacaxi, o cará. O cará é como se fosse uma mandioca, para quem não conhece. O mamão, o caju, a abóbora, ó, o amendoim, o maracujá, são tudo produtos tipicamente americanos. O milho, a mandioca, enfim, que hoje a gente se alimenta também dessa cultura. Então está falando aqui dos indígenas em 1500, quando os colonizadores portugueses chegaram aqui no Brasil, os espanhóis também na América. Então existiam vários povos, pessoal. Estima-se que havia mais de 2 a 4 milhões de indígenas vivendo aqui em terras americanas. Estavam divididos em várias etnias, ou seja, em vários grupos, com crenças diferentes, línguas, hábitos, rituais religiosos, ou seja, alguns povos não faziam o mesmo ritual que os marajoaras, que a cultura marajoara de enterrar era outro tipo de ritual, enfim. Então eram vários povos. Não dá para a gente falar, tinham todos indígenas.
Então, são vários povos diferentes. Cada etnia tinha sua forma de vestir, de usar os enfeites, de acordo com sua cultura. Então, pessoal, os pesquisadores, para entender esses povos indígenas, dividiu eles em algumas semelhanças, pode-se dizer. Uma principal, 2 troncos linguísticos, ou seja, 2 línguas que são parecidas, mas são diferentes. Então a gente chama troncos linguísticos. O nosso tronco linguístico da língua portuguesa é o latim. Então a gente deriva do latim a nossa língua portuguesa. O desses indígenas foi dividido em 2 troncos linguísticos, o tupi e o macro-G. São línguas diferentes, pessoal. Então aqui, ó, tronco linguístico, tupi, tribos que falavam, os tupiniquins, os guarani, os tamoios, os tabajara, munducuru, os kaiowá, os terena, os tupi-guarani, enfim, eles que falavam a língua tupi. Localização, viviam principalmente no litoral brasileiro, mas também encontramos guaranis aqui, por mais no interior do país. O outro tronco, macro-G, Bororo, Carajá, Timbira, Carijó, Goitacazes, entre outros. Bororo a gente encontra aqui na nossa região também, ali no Mato Grosso, algumas tribos. Localização deles, Planalto Central do Brasil e em partes da Serra do Mar. O que quer dizer etnia? Etnia são um grupo de pessoas, são tribos, com os mesmos costumes, com a mesma língua, com a mesma religião. Ou seja, possuem a mesma cultura. O que é o tronco linguístico? É um conjunto de línguas que tem a mesma origem. Uma língua mais antiga que não é mais falada, mas derivou as línguas novas, como o latim, que é pouco usado hoje, mas derivou várias outras línguas. Ok? Então aqui algumas fotos aqui para vocês verem dos povos. Esse aqui é uma tribo Bororo, que tem uma característica, como vocês podem ver. Isso aqui é uma tribo Munducuru, que já são um pouco diferentes, eles se pintam diferente, eles cortam o cabelo um pouco diferente, usam enfeites um pouco diferentes. Então, não dá para a gente falar que os indígenas são todos iguais. Como existem portugueses, espanhóis, italianos, alemães, russos, com diferenças, as tribos também existem as suas diferenças. E também semelhanças, como a língua, como o tronco linguístico. Beleza? Pessoal, agora as atividades que eu queria que vocês fizessem. Então aqui, ó, leia as frases abaixo e marque a que você considera correta. Então vamos lá. A América do Sul foi povoada ao mesmo tempo por vários grupos humanos que chegaram juntos no continente? Não. A ocupação da América do Sul foi feita em 3 etapas. E em cada uma delas, grupos humanos foram se estabelecendo nas diferentes regiões. Então, não foram em 3 etapas, pessoal. Foram em algumas etapas. Não sabe se são mais de 3, enfim. Em cada uma delas formando grupos que foram se estabelecendo nas diferentes regiões do Brasil. A única região do atual Brasil que não foi ocupada pelos vários povos indígenas, vários grupos humanos que chegaram até a América, foi a Amazônia. Pessoal, essa aqui está marcado AC, mas não é AC, está marcado errado aqui, porque vários grupos ocuparam também a floresta amazônica. A correta aqui é a B. Ok? Isso aqui está errado na apostila aqui do objetivo. Eu vou mandar uma mensagem lá para eles, quando a gente acha algum erro, a gente viu uma mensagem falando. Então a ocupação da América foi feita em 3, tem algumas teses que foram até em mais etapas. E em cada uma delas os grupos foram se estabelecendo em diferentes regiões. Essa que está correta. Então a correta aqui é a B, não é a C. Ok? Então agora explique por que, na sua opinião, a frase que você escolheu é a correta. Porque, realmente, estudando as teses de ocupação da América, vários indícios que foram em diferentes regiões e foram feitos em outras etapas, pela
data dos fósseis que foram encontrados. Ok? Então essa é a resposta aqui. Questão 2. Imagine que você faz parte de um dos grupos que se estabeleceu no território do atual Brasil. Escreva um texto sobre como seria a sua vida naquela época. Para isso, siga o roteiro abaixo. Ou seja, imagine que você é um povo indígena, um povo nativo, um desses daí, um Mucuru, ou um Guarani, ou um Kaiowá, enfim. Aonde você viveria? Então você começa por aí. Ah, eu sou um povo tupi, eu viveria sobre abrigo de rocha, sobre uma caverna, ou num sambaqui, ou no meio da floresta. Do que você se alimentaria? Ah, a gente se alimentaria da coleta de frutos, da caça, da pesca, que morava perto dos rios. E a parte de locomoção, a gente se locomoveria a pé, também pelos rios, pelas praias, enfim. Você faria artefatos? Quais? Você faria cerâmica para guardar as coisas? Faria algum tipo de arte? Desenharia? Fazia objetos de arte? Qual? Então, escreva um textinho. Não precisa ser grande, pessoal. Só tentando fazer, se imaginar como se fosse algum desses povos que nós estamos estudando. Ok? Aqui, ó, por volta de 2.500 anos, ocorreram várias mudanças na vida dos primeiros habitantes do Brasil. Marque no quadrado em branco as que estão corretas. Alguns povos começaram a se fixar em regiões com muitos recursos, como água, vegetais e caça. Ok, correta. Todos os grupos começaram a criar aldeias e praticar agricultura, plantando abóbora e chuchu. Nem todos os grupos, pessoal. Eles demoraram para começar a praticar agricultura. Antes eram nômades, só caça e coleta. Então essa não é correta, não precisam marcar. Daquele período, alguns grupos já fabricavam utensílios de cerâmica para armazenar vegetais e cereais. Ok, os ceramistas que nós falamos. Marque um X. Os grupos que se fixaram em uma região criaram aldeias e começaram a viajar para trocar seus produtos com outras aldeias. Aquilo que eu falei. Ok também. Beleza? Vamos para 4 agora. Responda as questões abaixo. Quando a cerâmica começou a ser fabricada no território do atual Brasil? Está lá no texto, por volta de 8.000 anos. A cerâmica era utilizada com qual finalidade? Ela era reaproveitada? Ou seja, era usada para guardar alimentos, para transportar. Com certeza, se acabava o alimento daquela, poderiam ser reutilizados, até para guardar, para usar como urna funerária, ou seja, primeiro eles usavam como armazenamento de alimentos, depois poderia ser usado para urnas funerárias, para fazer os rituais. Existem indícios de que havia cerimônias rituais para lidar com as pessoas que morriam? Quais? Sim, os indícios são os ossos encontrados dentro dessas urnas, dentro dessas cerâmicas que eram usadas para armazenar bebidas e alimentos também, junto ao corpo da pessoa que morria. Você encontrava uma urna lá com o corpo dentro e várias outras urnas menores com o que era da pessoa, os pertences da pessoa. Então isso é um indício que havia cerimônias. Ok? Como aconteceu o início da agricultura e quais alimentos eles passaram a ser cultivados? Pessoal, então não sabe ao certo como isso começou. Provavelmente observando a própria natureza, as sementes que nasciam, enfim, com a observação da natureza. E quais produtos eram cultivados? Aí tem lá mandioca, cará, milho, amendoim, tabaco, pimenta, abóbora, abacaxi, caju, mamão, maracujá. O que estava lá no texto, ok? Faça um desenho, a sexta, representando o utensílio que você achou mais interessante. Depois escreva o motivo para você ter escolhido. Ou seja, pegue alguma cerâmica que vocês acharam interessante, alguma urna e façam um desenho aqui, pequeno, e respondam por que vocês acharam interessante aqui embaixo. Ok? Tá fácil. Questão 7, a última. No ano de 1500, quando os portugueses chegaram, existiam muitos grupos, muitas etnias indígenas vivendo aqui no Brasil. Elas eram iguais ou diferentes entre si? Cada uma tinha sua característica. Quantas línguas eram faladas naquela época? Os grupos eram diferentes entre si, pessoal.
diferente por vários costumes, por sua cultura, por seus enfeites. A gente pode identificar as diferenças entre os grupos. Quantas línguas eram faladas naquela época? Os dois troncos linguísticos, o Macro-G e o Tupi-Guarani. Tá bom? Então eu dei uma acelerada para o vídeo não ficar tão longo. É importante vocês fazerem essa atividade. Eu deixei as respostas para vocês aqui, que vai até a página 170. Ok? 170 não, 170 a gente vai começar outra atividade. Então vai até a página 169, que é o que vai cair na prova. Tá bom? Então é importante vocês fazerem. Qualquer coisa, tira uma foto, mandem para mim. Eu falei as respostas para vocês, para ajudar. Na prova eu gostaria que vocês fizessem sem a ajuda da apostila e sem a ajuda do pai e da mãe. Tá bom? Eu vou voltar aqui para a tela de abertura. Ó, cerâmicas Marajoara aí, muito bonitas. Eu acho as cores muito interessantes. Essas, obviamente, não foram feitas naquela época. Foram feitas agora, mais recentemente, com o uso da cultura ceramista. Tá bom? Então, pessoal, façam as atividades. Depois a gente vai dar um jeito de corrigir. Eu acho que eu já dei as respostas. Às vezes não precisa nem a gente corrigir. Para vocês fazerem a correção, só voltar nessa aula gravada e observar de novo. Mas peguem o texto, façam e a gente conversa depois. Tá bom? Fiquem bem, fiquem em casa. E semana que vem, eu acredito que na semana que vem eu não observei ainda a data. É na segunda ou na outra segunda que a gente faz nossa atividade avaliativa especial, que é a nossa provinha. De História e Geografia vai ser junto de novo. Vocês vão ter que imprimir aí em casa. Eu acho que a coordenação já deve ter passado essa informação para vocês. Ok? Fiquem bem, fiquem em casa e um abraço a todos.